Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde você estiver. Nós quero agradecer a sua presença, onde você estiver nos assistindo e também, claro, cultuando ao Senhor junto com a gente. E um abraço para toda a igreja, Primeira Igreja Batista de Roça Grande, Sabará, Minas Gerais, e que a palavra de Deus, os cânticos, fala o seu coração. Vai ser bem breve, então fica com a gente aí até o final, para que você possa ser edificado com a palavra de Deus. Hoje começamos uma nova exposição no livro de Gálatas, uma carta do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então fica com a gente até o final, para que você seja edificado com esse estudo, com a exposição da palavra do Senhor, pois é ela que diz aos nossos corações. Vamos orar, porque sempre começamos com oração. Senhor, muito obrigado por essa noite, por mais um dia, e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja no mundo, onde, ó Pai, ela estiver espalhada em cada lugar. Ó Pai, abençoa a Primeira Igreja Batista em Roça Grande, continue direcionando a cada um de nós para realizar a missão que o Senhor nos deu à igreja, deu a cada um de nós como cristãos, proclamar o teu evangelho. Abençoa o ministério de louvor, também vai louvar o Senhor, cânticos espirituais para glorificar o teu nome. Assim toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o ministério de louvor. Boa noite, igreja. Nós temos a glória do Senhor hoje aqui, amém? Tua mão, sobre mim,
Muito bem, nós vamos começar uma nova jornada aqui com a exposição do livro de Gálatas. E eu quero antes orar, pedir que o Senhor, primeiramente, é a palavra dele que diz, então não é o pastor Francis, mas sim a palavra do Senhor que diz ao nosso coração, que ele cresça e que eu diminua. Então eu sempre fico temeroso diante da palavra de Deus, e eu quero que o coração, a adrenalina dispare sempre no meu coração, como eu desço os morros quando eu vou de bicicleta, né, Tiago? Porque a palavra de Deus, ela precisa mexer com o meu coração, ela não pode ser um livro qualquer. Então eu quero ter sempre isso, tremer e depender do Senhor sempre. Vamos orar, principalmente para ela fale ao seu coração como fala comigo. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor, e que essa exposição, essa jornada no livro de Gálatas, ela seja rica para o nosso coração, para a vida da igreja, e todos aqueles que vão ouvir e aprender mais a tua palavra. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou sair um pouquinho aqui, mas é para que o Tiago hoje, que está aqui dando um apoio, mostre aqui os slides que vem a seguir sobre o livro. Primeiro, porque eu quero fazer assim, porque as informações principais do livro. Então, eu creio que é muito significativo para que você possa saber o que o livro diz. Então, é muito importante que todos saibam muito bem o que o livro está falando. E onde você quiser, e você quer passar esse vídeo para alguém, compartilhar essa mensagem de hoje, você pode passar. Então, o tema que Deus mostrou ao meu coração, a grande ideia do livro, que eu assim achei, você vai ver muitos outros parecidos com esse, que é livres para amar. Eu aprendi, vi esse tema, eu ganhei um livro de um professor não, ele me indicou esse livro. Ele até foi preletor no Jubac, que eu estava terminando meu tempo na Jubac, e ele foi preletor, já está no Canadá, e ele me mostrou esse livro, que tem esse tema, que é o autor Rick Watts. Rick Watts é um pastor australiano, assembleiano, da Assembleia de Deus. Ele faz um estudo muito bom sobre o livro de Gálatas. Mas eu não vou basear, claro, nele, mas esse tema do livro dele é bem interessante. Então vamos lá, e aí eu achei Livres para Amar. Agradecer a Jennifer, que me ajudou para que a gente possa fazer esse cartaz, essa imagem que você pode divulgar na rede social, onde você estiver, para que as pessoas possam ter acesso aos nossos cultos, programações, tudo agora online, tudo de forma virtual, devido ao momento da pandemia. Claro. Vamos lá. Primeiras informações do livro. Tudo, quase unanimidade, que o apóstolo Paulo escreveu esse livro. Ele é o autor, e tudo sempre foi direcionado para essa unanimidade, essa aceitação de que o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Gálatas. O apóstolo Paulo
realmente tremendamente usado por Deus, porque ele escreveu boa parte do Novo Testamento, né, das suas cartas. Vamos lá agora para entender que talvez você esteja perguntando também sobre o lugar, mas antes a data. A datação sobre o livro, quando foi escrito, 48 ou 49, claro, depois de Cristo. Então, alguns dizem até 60 depois de Cristo, mas eu coloquei essa aí, 48 ou 49, pelas minhas pesquisas de autores, teólogos, estudiosos da palavra de Deus, que encontra-se muito nessa data. O lugar, Galácia, né? O versículo 2 dá essa ideia, as igrejas da Galácia, né? Que aparece, você pode ver no capítulo 1, versículo 2. É uma província, né? Como é Macedônia, Judéia, como é Minas Gerais, Rio de Janeiro, e por aí vai. E nós chamamos assim de província. Alguns lugares, como eu estive em Cuba, é chamado assim de província. Os lugares mais antigos usam esse termo, mas é a mesma coisa do estado, tá bom? E aí, uma corrente principal que prevê que ele escreveu nessa província, principalmente no sul da Galácia, que também está na Ásia Menor, e hoje essas cidades estão na Turquia. Se você quiser viajar para a Turquia e conhecer esses lugares, tantas igrejas da Ásia Menor, que o apóstolo João, nas 7 cartas do Apocalipse, elas estão na Turquia, tudo em ruínas, né? Virou, infelizmente, um espaço para turismo, tá bom? Mas é um lugar interessante. Quem tem interesse de viajar, conhecer esses lugares bíblicos, estão na Turquia, como a Galácia de hoje. Então, as cidades que citam, compreendem essas igrejas da Galácia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Foi a da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está narrado lá nos capítulos 13 e 14 de Atos, né? Então você pode ver lá no livro de Atos 13, 14, 15, e é muito interessante a gente ver essa relação com as cartas de Paulo. Eu falei aqui uma vez, esse professor que eu disse que me indicou esse livro, de um pastor australiano, ele fez um trabalho com a gente no seminário e pediu para a gente fazer as viagens, relação das viagens missionárias do apóstolo Paulo com as suas cartas. Então a gente fazia o link com as cartas com o livro de Atos. É um trabalho bem gostoso, acho que eu tenho ele até hoje lá no meu computador, porque faz isso, esse link é muito importante saber por que Paulo cita algumas coisas do livro de Gálatas, né, e também lá em Atos. Então, é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, como você pode ver que está escrito aqui na tela, tá bom? E o gênero literário, epístola ou carta, né? Os dois nomes servem. Só que a epístola, uma questão mais arcaica, ela traz uma ideia mais forte de um ensinamento, né? Então é muito bom entender, os irmãos aqui professores de onde você estiver, que é professor de escola bíblica dominical, vai dar um estudo bíblico, vai discipular alguém no seu trabalho, naquilo onde você atua. É bom saber o gênero literário do livro. Por exemplo, Salmos, poético; Jó, poético; né? Eclesiastes, poético, não é? Os Evangelhos, livros históricos. Então tem essas categorias, né? Essas classificações na Bíblia. É bom saber, não é? A própria música, não é? Um autor que escreve de uma forma mais de um gênero poético, de vários outros gêneros que a língua portuguesa, também a nossa língua, mas também, claro, de forma geral, o gênero literário é muito importante para saber como que o autor desenvolveu isso. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, ok? E você, como eu disse, que ensina e estuda a palavra de Deus. E uma das coisas importantes também, ou talvez uma das principais, é por que o autor escreveu o livro, não é?
por que o autor escreveu o livro. Eu citei a música agora mesmo, e eu gosto de pegar às vezes algumas músicas, e por que aquele autor, aquela banda, aquele conjunto, aquele compositor escreveu aquela letra daquela música, num momento político do país, do mundo, igual agora vai ficar marcado. Pessoas que escreveram músicas, letras, livros, e que ficou marcado no tempo da pandemia, né? Aí tem que saber, puxar o recorte e ver, olha, ele escreveu, foi no tempo do tal do Covid-19, coronavírus, né? Por aí vai. Então vamos ver o que Paulo escreve. Paulo escreve a carta de Colossenses. Então é muito importante para que você tenha essa ideia. E aqui nós podemos ver dos objetivos que os Gálatas voltaram contra Paulo. Eles estavam recebendo mestres judaizantes. Judaizantes são judeus que não são judeus ali de Israel, igual você vai encontrar. Às vezes eu tinha conhecidos meus que eram judeus, trabalhavam comigo, mas eles não aceitam isso, né? Mas judaizantes, porque eles não nasceram em Israel, em Jerusalém. E aí tinha uma prática muito forte de voltar às práticas judaicas, e dizendo que tem algumas coisas que precisam fazer além da morte de Cristo. E é isso que eles estavam fazendo. Você está vendo esse apóstolo Paulo aí? Os mestres judaizantes dizendo, né? Está vendo esse apóstolo Paulo? Esse cara é charlatão, o cara está falando isso aí, que você só a salvação basta. Não, vocês têm que obedecer a lei. Tem que obedecer todas as leis. Está falando mal de Moisés, não é? Fala mal de Moisés. Então, é isso que esses judaizantes estavam tentando colocar na cabeça dos irmãos de Gálatas ali. Eles precisavam observar todo o ritual da lei para ser salvos, entende? Então Paulo, as duas coisas que ele vai bater muito no livro é defender sua autoridade de apóstolo e defender que o Evangelho, o sangue de Jesus é suficiente. Essas duas coisas que o apóstolo Paulo vai fazer no livro de Gálatas. Repetindo, ele vai defender sua autoridade como apóstolo, suas credenciais, e depois eu vou falar mais do porquê e como que é essa classificação de ser apóstolo. Então, ele condena muito essa posição dos judaizantes, que era um legalismo anticristão, não é? De que, volto a dizer, precisa de algo mais. O legalismo, segue a lei e você vai ser salvo, mas não é assim. Até mesmo porque, se a gente for seguir a lei ao pé da letra, nenhum de nós estaremos aqui, estaremos todos mortos. Por isso que nós somos salvos por quê? Pela graça. Aí que o apóstolo Paulo vai começar a fazer o seu discurso ensinando esse povo dessa forma. Em Atos 15, aí o Concílio de Jerusalém ele debate sobre o assunto. Você pode ver Atos 15, porque estavam falando que os cristãos converteram, precisavam de circuncidar, não é? E nessa altura, provavelmente, muitos cristãos já tinham circuncidado, não é? Paulo apresenta que Jesus Cristo era o suficiente no livro. É isso que ele queria mostrar. É uma carta bem pessoal do apóstolo Paulo. É a segunda carta mais pessoal. A primeira carta mais pessoal dele vai ser segundo os Coríntios. Segunda carta, em Coríntios. Então, ele mostra uma linguagem bem afiada, bem direta. Ele não elogia no início da carta. Você pode, depois nós vamos expor os versículos de 1 a 5 hoje. Ele não elogia, ele não chega com aquela saudação gostosa, graça e paz, irmãos Gálatas, amados, santos, e tal. Não, o apóstolo Paulo chega afiado, já chega rasgando o verbo e mostrando para que veio, para que ele escreveu a carta. Então ele não vai de rodeios, como ele faz em outras cartas, amaciando, né? Dizendo que é amados, que é santos e por aí vai, tá? Então foi possivelmente a primeira carta escrita por Paulo, deve ter sido
Gálatas, tá bom? Então, são informações que nós temos e para que você possa saber agora como que o apóstolo Paulo, por que ele escreveu, como que ele trabalhou no texto bíblico. Então agora você pode abrir sua Bíblia, Gálatas 1, de 1 a 5, e aí você já vai ver as credenciais, como que Paulo já começa a falar nesses versículos. Vamos lá? Gálatas 1, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, essa é a primeira parte aí, o primeiro sermão do apóstolo Paulo e dessa estrutura. Então é muito importante sempre observar a estrutura do texto e aí puxar essa grande ideia do texto, como nós fizemos aqui no livro, e agora vamos a esses versículos de 1 a 5. Primeira coisa então, de 1 a 2, Paulo vem mostrar a sua autoridade de apóstolo. Está vendo quando aparece aí Paulo, apóstolo, Paulo, vírgula, apóstolo, não é? E aí ele fala, não da parte de pessoas. Paulo deu ênfase, pois estava dizendo que não era apóstolo, pois estavam dizendo que ele não era apóstolo. Será que Paulo era apóstolo mesmo? É isso que esses mestres estavam ensinando o povo da Galácia, os irmãos de Gálatas. Será que esse cara era apóstolo? Esse apóstolo Paulo? Será que ele era será que ele era isso tudo mesmo? E ele estava dizendo, em alguns momentos, no capítulo 2, 7 a 10, que ele não era em nenhum momento inferior do que os outros apóstolos de Jesus Cristo, os 12. Então ele não estava nesse grupo, né, dos 12, mas era apóstolo. E Paulo então apresenta suas credenciais como embaixador. Era um termo especial, apóstolo, não é um termo especial reservado aos 12, e o apóstolo Paulo e outros também que assim o Senhor designara naquele tempo. Então não pode haver, quer dizer, sucessão apostólica nesse tempo. Aí você vem falar, ô Francis, pastor, tem muita gente com o nome de apóstolo aí, não tem? Falei, tem. Respeito a opinião deles, mas eu não vejo como o apóstolo, porque as credenciais de um apóstolo tem que ter tido contato com Cristo, ter sinais para fazer milagres, como os apóstolos fizeram, e escrever carta, escrever a Bíblia, como a maioria fez. E esses apóstolos estão aí, eu não sei, né? A maioria que eu vejo, que eu conheci, uns títulos assim de apóstolo, eu não vi nenhum dessas credenciais aí, como aparecem por aí. Então não tem como ter apóstolos hoje, tá? Não segue isso. Então Paulo não autodenominou apóstolo nem pela igreja. Olha o que o versículo 1 diz: não é por meio de pessoas, não é por meio de homem, mas é por Jesus Cristo. Olha a preposição por Jesus Cristo, por Deus Pai, que concede, que o ressuscitou dos mortos. Então o apóstolo Paulo coloca essas credenciais para dizer muito bem para eles quem ele é. Ele não, como eu disse, ele já começa direto na carta, depois que ele dá graça e paz, mas ele começa como as outras cartas em Romanos, Efésios e tantas outras aí, as outras que ele escreveu, mas ele chega junto. Por quê, irmãos? Porque, meus amigos, e você... Ok, tivemos uma dificuldade aqui, mas estamos retornando. Então o que eu estava dizendo é que quando ele diz aí a todos que cooperavam
com o apóstolo Paulo, não era um pensamento ali, não era questão numérica, todos os 50, todos os 100, os 1000, mas sim os que estavam com o pensamento com o apóstolo Paulo. E assim é por isso que ele está dizendo no versículo 2. Está vendo aí quando eu disse lá no início, as igrejas da Galácia? Está vendo que parece ser uma região? Como se o apóstolo Paulo tivesse assim, a todas as igrejas de Sabará, todas as congregações, entende? Todas as congregações. Então a igreja local, mas as igrejas da Galácia. Então provavelmente é ao sul da Galácia que Paulo escreveu essa carta. E também ele pediu para que essas cartas, a ideia de Paulo é que rodasse todas essas igrejas. É como se o pastor Márcio, por exemplo, logo que ele não é apóstolo, mas é o diretor da nossa Convenção Batista Mineira, escrevesse uma carta, e eu quero que passem todas as cartas nas igrejas de Sabará, Ebenezer, aqui a Bíblia Roça Grande, e as demais outras igrejas, no bairro Alvorada, e por aí vai. Quer dizer, é isso que ele fez. Então, ele está dizendo aqui no versículo 2, a todos que estão comigo e as igrejas da Galácia. Então a gente tem que prestar atenção aos detalhes do texto, para você entender todo esse contexto, para que você e eu possamos entender o que a Bíblia, o que está querendo dizer aqui. Não posso pegar a Bíblia e ler de qualquer jeito, não é? Aliás, nem só a Bíblia principalmente, mas até as outras coisas a gente precisa entender o contexto, ok? Então, é isso quando ele diz. Aí, nos versículos 3 e 4, agora ele fala do Evangelho, ele fala da sua autoridade apostólica, as suas credenciais ele mostra, mas agora também escreve a um grupo, bem agora ele fala do Evangelho, e aí mostra quando ele fala que a graça e a paz estejam com vocês, que é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Para dizer muito claro que o Evangelho é paz com Deus, paz com os homens, paz interior. O que mais as pessoas estão querendo hoje? Paz interior, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, sem os problemas, sem as dificuldades. Então, lógico, vamos ter conta para pagar, vamos ter dificuldades na família, vamos ter outras coisas para resolver que mexe, né, com os nossos anseios, às vezes tira um pouco o nosso sono, mas independente disso, a minha paz interior, independente das circunstâncias, eu posso passar por todas essas coisas naquele que me fortalece. É isso que diz Filipenses 4,13, que o próprio apóstolo Paulo diz esse versículo e essa frase, tá bom? Então paz acaba sendo resultado de salvação. Eu sou livre para amar, eu sou livre para servir ao Senhor, não tem nada que me prende, eu não preciso fazer algo a mais do que servir e entender que a salvação de Cristo basta para a minha vida. Martinho Lutero teve contribuições importantes com essa carta, porque a reforma e o próprio Lutero trouxe muito significado à carta de Gálatas, porque o próprio Lutero, quando ele vê o texto lá, né, que o justo viverá pela fé, quando cita lá em Romanos, e Gálatas fala de justificação, fala de graça, justificação em Cristo Jesus. E por que Lutero gosta? Lutero, além de ser casado com Catarina, a sua esposa, você vê na história, quiser assistir o filme, te indico para você assistir, ele fala que é casado com a carta de Gálatas, porque é uma carta maravilhosa. É isso que eu quero, e é isso que eu desejo para o meu coração e para você. Mas aí quando o apóstolo Paulo vai dizer também, com a salvação em Cristo Jesus, é essa paz que excede todo entendimento. Filipenses também 4, versículo 7. É uma paz que excede todo entendimento. Não consegue entender, como é que uma pessoa dessa tem paz? Como é que ele consegue ter paz em tantas dificuldades? Essa é a salvação em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando a esses irmãos que estavam sendo influenciados por outras pessoas, outro grupo. E aí o versículo 4 também, ele vai dizer que a morte de Jesus, né, ela não foi um exemplo de heroísmo e de amor. Claro que foi de amor também, e
de heroísmo, mas não foi o principal, mas foi sim um sacrifício pelo pecado, que tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículo 13. Então, uma vez sabendo que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, é o que ele está dizendo no versículo 4, se entregou pelos nossos pecados. Ele entregou uma morte substitutiva. Entendemos que somos pecadores incapazes de nos salvar. É isso que os judaizantes e tantas outras pessoas, líderes, estavam querendo ensinar esses irmãos dessas igrejas. Ah, não, só Jesus Cristo não basta, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Volto a dizer a Lutero, citar Lutero, veja o filme, você não viu? Lutero seguiu todas, as penitências, tudo que tinha que fazer, subia as escadas de joelho das igrejas, comprava lote no céu, tudo aquilo que ele pregou contra, porque colocava na cabeça de Lutero e de tantas pessoas daquela época que só a salvação não basta, precisa ter obra, precisa fazer sacrifício. E infelizmente outros grupos, até chamados cristãos, está vendo? São cristãos, estão sendo levados a fazer sacrifícios além da salvação. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque a salvação não basta. Então por isso temos que tomar cuidado. O Senhor quer de nós misericórdia e não sacrifício. É isso que Ele quer de nós cristãos, que possamos buscar de fato a paz com o Senhor que já temos na salvação. Então nós não temos condições nenhuma de nos salvar, de buscar tudo isso. Quando eu estava dizendo de Lutero, porque ele entendeu na sua conversão, ele não precisa de fazer esse tanto de coisa, não, a graça me basta, a salvação me basta. E aí que surge a reforma protestante e todo esse movimento que atingiu, claro, até nós, para que possamos levar o evangelho da graça do Senhor. Que maravilha! Então você não tem, entenda isso, as pessoas não têm nenhuma capacidade de salvar a si mesmo. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe cada um de nós para ter uma vida pura, santa com Ele, buscar cada vez mais. E aí depois, na parte final do versículo 4, quando ele diz que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus o Pai. Então, é a mesma palavra quando aparece em livrar, ou na sua Bíblia, esteja na sua versão, libertar, é a mesma palavra usada em Atos, referindo a libertação egípcia e outros exemplos de prisões, até no livro de Atos e no Novo Testamento. Então, é a ideia que sugere a libertação de alguém do poder de outra pessoa. Então, para nos libertar, para nos livrar. Por isso que os temas principais que eu trouxe aqui como uma grande ideia do livro, é o que? Livre para amar. Você está liberto para amar. Você está livre para amar. E há equívocos, interpretações erradas. Às vezes os textos bíblicos, onde o Espírito está, tem liberdade. Ele vai falar aqui depois em Gálatas, você é livre para adorar o Senhor. Aí você tem que pular, beleza, pode, mas o sentido do texto não é esse não. Você é livre porque você está liberto do pecado, da escravidão do pecado. E por isso que o cristão então não vive com uma vida de pecado. Então esse quadro que mostra para nós que o apóstolo Paulo quer dizer que é de Cristo sendo o vencedor que levou o efeito de uma operação de salvamento bem sucedida, não é? Ele fez essa operação de resgate com a minha vida, com a vida de cada um que entendeu que o Senhor chamou, e Ele chama hoje também, para que possamos ter uma vida, uma nova vida, presente e futuro. É isso que o Senhor nos chama. Ele morre também de acordo com a vontade de Deus. E é isso que eu acho muito bonito em Cristo, porque Ele sempre vai dizer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele não morre, Ele coloca voluntariamente, mas sempre submetendo à vontade de Deus. Então, é isso que vai dizer esses versículos. E no versículo 5, para encerrar, ele vai usar uma doxologia, que é muito usado nos textos de Paulo. Doxologia, doxo, glória no grego, elogia.
então letra, palavra, quer dizer, então glorificar o Senhor. Então ele usa essa forma: a quem seja glória para todos sempre, amém. Ele glorifica a Deus pela salvação, dizendo: ó, irmãos, esse pessoal de Gálatas, as igrejas, prestem atenção, tudo isso que eu citei nos versículos de 1 a 4, glória a Deus pela salvação em Cristo Jesus, não em mim, não em vocês não têm condições nenhuma de salvar a si mesmo. Por isso, a quem seja glória para todos sempre, amém. Somente por Deus que somos salvos, em nome de Jesus, amém. Vamos orar encerrando, e que você pense na sua vida. Você não tem poder nenhum de salvar a si mesmo, mas você tem a sua vida para que você coloque nas mãos de Deus, daquele que faz toda mudança. Como diz o Rodolfo Abrantes, eu gosto muito dessa fala dele: se tem alguém que deu uma vida por mim, Jesus deu a vida dele por mim, hoje eu dou minha vida para ele. Dê sua vida para Jesus, só lance, entregue, e ele vai trabalhar no seu coração. Se precisar de alguma ajuda, conversar, a nossa igreja está à disposição para oferecer estudo bíblico, discipulado na palavra de Deus, não é? É isso que é o papel da igreja. Então, Gálatas 1, de 1 a 5 é o que foi hoje. Semana que vem nós vamos para outro texto, claro, em Gálatas. A gente vai ficar em muitos meses no livro de Gálatas. Uma curiosidade: o pastor, teólogo, escritor, morreu há pouco tempo, John Stott. Ele pregou também vários meses numa das igrejas em Londres, e isso vê a seriedade da palavra. Como John Stott e tantos outros que expõem a palavra de Deus com seriedade. Que eu seja um desses. Como essa igreja é séria, que apresenta a palavra de Deus, não tem outro assunto aqui principal que guia a igreja, é o Senhor, a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. O Senhor abençoe cada um que nos assistiu, vai nos assistir, e que a palavra do Senhor, que é penetrante, que é como uma faca de 2 gumes, que vai lá no fundo, que atinge, ó Pai, os ossos e medulas, faz toda essa transformação, como diz a tua palavra em Hebreus 4:12, que ela continua atingindo os corações, onde ela chegar, não que eu chegue, mas que o Senhor chegue, e que a igreja seja usada por isso nesse tempo. Assim, ó Pai, muito obrigado pelo apóstolo Paulo, que trouxe ensinamentos relevantes na carta aos Gálatas, que é relevante para esse tempo, para que nós possamos entender que Jesus Cristo basta para a nossa vida, não precisa de outros subterfúgios, outros auxílios, outra coisa para que eu seja salvo. Sim, Jesus Cristo, os seus ensinamentos. Muito obrigado por essa noite, pelo ministério de louvor e por essa igreja. Abençoe a todos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Nós vamos cantar mais uma música, não sai não, nós vamos cantar com o ministério de louvor, aquele que entregou por nós, o Galileu, Jesus Cristo. É isso, né, Lucas? Então lá, vamos cantar. Vamos lá, Deus te abençoe. Quarta-feira nós estamos aqui, estamos à disposição como igreja. Tchau, tchau.